Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui nós vamos estar estudando um pouco mais sobre a Bíblia, se aprofundando nos estudos bíblicos. Vou estar trazendo também curiosidades e esse é o primeiro vídeo de muitos. Como eu iniciei meu estudo bíblico através de Provérbios, eu pensei da gente estar começando também através dele aqui. Nesse primeiro dia, eu pensei da gente estar falando sobre o Provérbios 1. Eu quero agradecer a minha equipe de 2 pessoas, uma delas tem 7. Massa. Eles estão aqui me ajudando e vão participar também. Hein, Tereza? Não? Ah, tá, desculpa. Vamos lá. Com relação a Provérbios, eu tenho que trazer também uma questão introdutória. Provérbios foi escrito, por sua maioria, por Salomão, e Salomão foi filho de Davi, um dos maiores reis que Israel já presenciou. E o que é bem interessante, Davi, ele já preparava Salomão, né, desde novo. Em Provérbios 4:3, quando eu era menino, filho único dos meus pais, o meu pai me ensinava, dizendo: lembre das minhas palavras e nunca esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. É até chamar a atenção, né, de nós como os pais, eu tenho uma filha de 7 anos, não deixar também tão terceirizado a educação de nossos filhos. Nós chamarmos realmente para perto. E do Provérbios 1, eu acabei tirando 3 ensinamentos: temor a Deus, obediência aos pais e o contraste entre o bem e o mal. Interessante também deixar claro que Salomão tinha apenas 20 anos quando assumiu o trono. E tu, Jean? Tu tem quantos anos mesmo, Jean? Tem 18 aninhos. 18. Ó, falta 2 para assumir o trono, viu? Fica a dica. Tá. Tá. E uma dica também, como existe 31 provérbios, o que eu fiz, inclusive, fazia até com a minha filha. Quando iniciei a leitura, todos os dias a gente lia um provérbio referente ao dia. Por exemplo, hoje é dia 1º, então vamos ler provérbios primeiro. E após a leitura, o que é que a gente aprendeu com isso? O que é que esse provérbio nos deixou? Já leu a Bíblia hoje, Jean? É pra falar a verdade? Jean, princípio bíblico, Jean. Desculpa, velho. Tá, vamos perdoar ele, né? Porque ele vai ler agora. E o princípio do perdão? Pronto, eu já estou perdoando, já estou exercendo o princípio do perdão. Coisa boa. O livro de Provérbios, ele já inicia falando da importância de provérbios, mas eu quero chamar a atenção para o primeiro aprendizado que eu tive, que foi o temor a Deus. A gente, quando lê, o Provérbios diz assim: para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Esse temor a Deus, é bom deixar claro que não é o temor de medo, é o temor de submissão, o temor de respeito. Muita gente acaba interpretando erroneamente esse significado e acaba criticando, quando na verdade o que Deus quer é só que nós, humanos, sigamos os exemplos dele. E é interessante também, no versículo 1:8, logo depois, né, 1 versículo 8, ele diz: meu filho, escute o que seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Primeiro, aqui deixa clara a questão, né, da obediência aos nossos pais. E importante também, Jean, destacar que naquela época de Israel, as mulheres não eram valorizadas como hoje. É tanto que a gente percebe mais o papel do homem, da figura masculina. A mulher era mais realmente para o lar. E aqui a Bíblia chama a atenção para o papel da mulher, o quanto é importante também para a educação dos filhos. E isso é o que eu admiro muito, porque no Antigo Testamento, a mulher não é tão valorizada quanto no Novo Testamento, que o Novo Testamento é o Jesus Cristo, pós-Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele valorizava muito a mulher como ser humano. Outro ponto, outro versículo que eu destaquei aqui é a questão do contraste entre o bem e o mal. Logo no princípio, no primeiro Provérbios, a gente vê que Salomão tenta explicar, ele por ser um dos homens mais inteligentes da história, ele tenta já de princípio explicar ao jovem, olha, 18 anos, a diferença entre o bem e o mal. Vamos ler só o versículo 10 até o 14. Filho, se homens perversos quiserem tentar você,
não deixe. Eles deverão dizer: venha, vamos matar alguém, vamos nos divertir atacando as pessoas inocentes. Estarão vivas e com saúde quando as encontrarmos, mas nós acabaremos com ela. Então ele já faz esse alerta e ele finaliza mais. No 19 ele deixa bem claro que o que acontece com quem fica rico por meio da violência é isto: acaba sendo morto. Então, por mais que ele queira deixar claro justamente esse contraste, para você não querer enriquecer, fazer de escada as outras pessoas, ou querer tirar proveito do que as pessoas, o que as pessoas tendem a oferecer. Realmente é um provérbios que foi escrito há tantos anos e que faz tanto sentido a aplicação dele hoje em dia. Logo, outro ensinamento, na verdade, não são 3, eu disse que eram 3 ensinamentos. São 4 ensinamentos. O temor a Deus, a obediência aos pais, o contraste entre o bem e o mal, que é justamente a identificação do bem e o mal, essa diferença entre o bem e o mal. O aviso da sabedoria é o princípio, porque a sabedoria a gente vai ver no Provérbios 2 mais aprofundado. Apesar de que os 31 provérbios falam muito sobre essa questão do ser sábio, da sabedoria em si, mas ela traz a sabedoria como se fosse Deus utilizando a sabedoria em uma terceira pessoa, como se a sabedoria fosse um ser, e ele conclui da forma dele, né? Eu vou ler o 20 agora. Escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, nos portões das cidades e em todos os lugares onde o povo se reúne. Ela está gritando alto assim: gente louca, até quando vocês continuarão nessa loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Eu acredito que essa personificação da sabedoria como uma pessoa falante foi o meio que Deus entendeu de revelar os planos dele a Salomão, terceirizando a pessoa para quem lê ter esse entendimento, né? E se a gente aplicar hoje, né? É como se fosse Deus gritando: gente louca, até quando continuarão essa loucura? Porque se você olhar as notícias ruins dos noticiários, é tanta coisa negativa, tanta coisa sendo feita de ruim ao próximo, às vezes não dá nem para acreditar. E, para finalizar, eu gostaria de ler o versículo 1:32. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Antes da gente iniciar as gravações, eu estava relatando aqui com minha equipe o quanto de coisas assim estranhas estava acontecendo antes de eu chegar aqui no estúdio. Eu fiquei até com medo dessa gravação não conseguir sair, porque é como se fosse realmente para a gente não poder propagar a palavra de Deus. E apesar de eu ser advogada, eu tenho prazer em falar, por isso que iniciei esse projeto. E eu quero a ajuda também de vocês para curtir, para compartilhar, para poder fazer com que esse canal ele cresça cada vez mais. Um agradecimento também especial ao Estúdio Kcast. Nossas gravações estão sendo feitas aqui. O Jean, participação especial. Ele é o responsável por estar me ajudando nas gravações. E a minha filha Tereza, né, Tereza? Tem algo a dizer? Não? Nadinha? E, Jean, o que é que você me diz? Vai começar a ler provérbios pelo menos um por dia, Jean? Claro. Claro. Depois dessa, Depois dessa, você óbvio. viu o quanto um versículo, né, pode falar tanto com a gente pode conseguir aplicar tanto no nosso dia a dia. Exatamente. Então, até o próximo episódio.